Thank you for having me here today. Obrigado por me receber hoje. O que está acontecendo no Brasil é uma história que está chocando o mundo inteiro. É algo que eu não esperava. É algo que aconteceu numa tentativa de entender o que estava acontecendo em termos de censura na internet nos Estados Unidos. Eu venho estudando essa situação já há 10 anos e todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. E à medida que eu observo o que acontece no Brasil, nesse contexto de censura das mais altas cortes e legislação de censura sendo aprovada e pressões pela censura sendo exercidas por várias camadas da mídia e camadas legislativas também, eu venho registrando a história do envolvimento do governo americano na censura de cidadãos brasileiros. E eu gostaria de apresentar isso hoje, os meus achados. Não há uma forma simples de contar essa história, porque há tantos atores envolvidos por parte do governo americano. Vou tentar contar essa história da forma mais abrangente possível. Vou retornar a estas figuras. Se conseguem visualizar. Aqui eu coloco o roteiro do envolvimento das agências americanas na promoção da censura no Brasil. E o meu principal foco aqui é em relação à interferência do governo dos Estados Unidos no aspecto da censura das mídias sociais no Brasil. Eu não estou aqui para promover nenhuma figura política, mas é preciso entender por que a censura foi implementada. E fica bem óbvio como o governo americano tinha um viés, um favorecimento a um lado político, a um espectro político. Eu acredito que a história de como os dólares americanos foram empregados para violar a primeira emenda da Constituição. E ao invés de exportar essa primeira emenda da Constituição, nós acabamos por exportar uma violação absoluta da primeira emenda. Eu falo também para os meus conterrâneos. E o principal foco da minha apresentação será a rede em torno da USAID, que é a Organização dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Algumas pessoas conhecem como uma agência de ajuda, devido às letras A e D, aid, ajuda, mas não é isso que a agência proporcionou ao Brasil, não proporcionou ajuda. A e D é Agência para Desenvolvimento Internacional, e o que essa agência faz é o desenvolvimento de ativos e instituições que são instrumentalizadas pelo governo americano para manipular questões políticas. Vocês viram a gravidade da situação que o Brasil se encontra? E agora saiu essa também, ao vivo. Ele disse, o Mike Pence, na Credem, que o NDI, um órgão criminoso, lançou a colisão Design 4 de Democracia, escrito em inglês aqui, iniciada menos de um mês após Bolsonaro vencer a eleição de outubro de 2018. Onde ele presidiu o Brasil. Esse ramo do Partido Democrata e da CIA não esperou sequer um mês para começar a atacar a internet brasileira, ou seja, censurar. E como é que eles atacavam? Através do Poder Judiciário, através dos partidos da esquerda, do PT, do Lula, mesmo estando fora das eleições, do espectro político, ele atuava como um criminoso, juntamente com os esquerdistas norte-americanos. E eles atacavam a internet pelos agentes políticos brasileiros, milhões de dólares investidos, para poder perseguir, através do Poder Judiciário, e o alvo-chave Alexandre de Moraes, acusando-o de viabilizar Bolsonaro que se tornasse presidente, queimando a imagem de Bolsonaro através da imprensa, que muitos ainda assistem a Rede Globo, a CNN, a Record, a Band, a Folha de São Paulo, a UOL, todas elas em articulação com essas organizações criminosas vindas dos Estados Unidos e com os agentes políticos, uma série de pessoas, de nomes, desde os ministros ali do STF, como do STJ, Poder Executivo, do PT, de vários partidos do centro,
todos imbuídos em fazer esse esquema de corrupção numa guerra de informação tecnológica na internet. Então vocês estão vendo a gravidade da bomba hoje no CREDEM, na Câmara dos Deputados. Começou às 9h30 da manhã, tendo ali na frente o deputado federal Felipe Barros, e o USAID pode ter atuado para interferir as eleições brasileiras de 2022. É isso que está em jogo, sob o comando do governo Biden. A denúncia aponta para a utilização da NED, National Democracy, como fachada, né? Eles usam laranjas também, para operações secretas, corruptas, com a justificativa de proteger a democracia. Como eles falam aqui, né? Barroso fala, muitos do governo falam, eles estão fazendo essa desgraça no Brasil para proteger o Brasil, a democracia. Conversa fiada, não? Já são narrativas da esquerda. Uma organização criminosa norte-americana que atuava aqui no Poder Judiciário e entre outros poderes, enquanto subsidiavam grupos políticos no Brasil. Ou seja, muita gente envolvida. Vai ter que prender todo mundo ou então sancioná-los com a lei Magnitsky. Mais de 100 pessoas, não é somente o Alexandre de Moraes. Por que isso é tão grave? Segundo Mike Pence, essas ações teriam sido coordenadas para influenciar diretamente o processo eleitoral. É tudo visando o processo eleitoral e retirar o Bolsonaro na marra da cadeira presidencial, como eles fizeram. Aí disseram que ele perdeu uma margem mínima. E tem gente que ainda acredita que ele perdeu. Perdeu, ó. Perdeu aqui. Colocando em risco a soberania nacional. A fala do analista repercutiu em Brasília e levanta perguntas sobre o papel de figuras importantes no cenário nacional. Os políticos, os ministros, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, todo mundo envolvido. Incluindo ministros do STF como Barroso. Ele citou o nome do Barroso. Que podem ser questionados por suas relações com entidades internacionais. Aí você começa a entender, essa notícia saiu hoje, no dia que esse homem está falando, esse americano, dia 6 de agosto, quarta-feira. Urgente, agora, saiu agora. Barroso pensa em sair do STF, se ele já vem falando alguns meses atrás, e Lula quer colocar Bruno Dantas, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco ou Vinícius Carvalho no lugar. Então ele está com uma pressa para sair por causa de quê? Por causa que toda essa narrativa, essas palavras que Mike Pence está colocando ali na Câmara dos Deputados são verdades verídicas. Por isso que ele quer cair fora. Mas, se ele for magnetizado com a lei magnista, ele pode até para a China, que ele vai sofrer a sanção do mesmo jeito. Então não é hora dele fugir, é hora dele assumir que errou e ser punido e pagar pelos seus crimes, né? Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para um amigo ou até mesmo inimigo, e não se esqueça de se inscrever.